Saudações, meus queridos, paz para todos. Erineto Kiriu. Vamos falar hoje de um instrumento importantíssimo, um instrumento de Deus para o projeto do universo, para a confecção do plano de Deus. Deus precisou de um instrumento chamado tempo. E vamos pegar esse tempo e dividir ele em três importantes partes. Deus, ele precisou do tempo para fazer o universo, para projetar. Esse tempo se refere ao tempo Kairos, que é o tempo do homem. O segundo é o tempo Cronos, que é o tempo do mundo, do cosmo. E o terceiro tempo é o tempo de Deus, é o tempo Aionios. Para falarmos do primeiro tempo, que é o tempo Kairos, o tempo do homem, vamos pegar uma referência bíblica que ela vai servir para o nosso entendimento sobre o tempo Kairos. É uma base, uma referência muito conhecida, que é Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 até o versículo 8. Você já está imaginando do que se trata sobre o tempo. Mas a gente vai extrair desse texto, ou melhor, desse versículo da perícope, desses versículos, algo bem interessante para o nosso entendimento e saber distinguir esses três tempos: o Kairos, o Cronos e o Aionios. Vamos lá? Então, para entender o tempo Kairos, a gente tem que ir para o grego antigo, para o grego bíblico, que é o grego Koine. Estou com a Septuaginta aqui. Vamos para o livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 3, o versículo 1 e o 2, que a gente vai iniciar aqui. Mas no versículo 1 ele já resume, ele faz uma síntese do tempo Kairos. Mas no versículo 1 ele inicia logo, já na primeira parte da frase, o tempo Cronos, como que resumisse, ou então fizesse um resumo aqui, uma síntese dos versículos posteriores até o versículo 8. Pois que aqui ele diz o seguinte: eu vou fazer a leitura no vernáculo e depois aqui do texto grego. Diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Então, o tempo Cronos fala de um tempo determinado. A gente vai falar um pouco mais lá na frente. Tempo Cronos, tempo determinado. Para tudo tem o seu tempo determinado. Tem o seu tempo determinado, de acordo com Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Ele diz aqui: Tois passim Cronos, ou seja, tudo tem o seu tempo determinado. Aqui já fala do tempo Cronos. Continuando a frase, diz assim: Kaikaros, Tom Panti, Gramate, Hipo, Tom Oranus. Ele diz: e há tempo para todo o propósito que há debaixo do céu. Aqui ele já fala do tempo Kairos. Versículo 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, ele sempre vai falar Kaikaros, né? Sobre esse tempo do homem. Kaikaros, Tokenei, Kaikaros, Apokteinai, Kaikaros, Tobalei. Versículo 2, ele diz assim: Kairos tu Tekei, ou
seja, há um tempo para nascer, kai karos tu apotanei. Também há um tempo para morrer. Há um tempo para nascer e há um tempo para morrer. Kairos tu kenei. Ou seja, tempo de nascer ou de gerar. Kairos tu kenei. E Kairos, kai karos tu apotanei. Há um tempo, ou um tempo de morrer, ou um tempo para morrer. Há um tempo de nascer e há um tempo de morrer, ou um tempo para morrer. Ou seja, que há um tempo para nascer e há um tempo para morrer. O que isso quer dizer, o tempo Kairos aqui? Quando Deus ele faz o tempo Kairos, ele já está dizendo isso. Isto significa, usar a linguagem dos reformadores, isso significa que Deus, quando fez o tempo Kairos aqui do nascer e do morrer, estava ensinando que tem que haver um limite do nascimento, da natalidade e também da mortandade, para que haja um equilíbrio. O tempo Kairos é para que haja um equilíbrio. Então a característica do tempo Kairos é aquela característica condicional do ser animalia, do humano, do ser de uma maneira geral, do ser vivo de uma maneira geral. Tudo está dentro do tempo Kairos, da natalidade, do nascimento, das gerações e também do morrer, da mortandade, da mortalidade. Tem que haver esse equilíbrio. Vamos fazer aqui outra colocação com relação à idade. Vamos colocar aqui, houve um período pré-diluviano em que os homens, a sua taxa de natalidade, a sua vivência era de quase de 1000 anos. Então veja a ação de Deus aqui. A ação de Deus, para conter isso, Deus ele resumiu o tempo da natalidade e da idade, de séculos para uns séculos aproximadamente. Está lá no Gênesis capítulo 6, quando Deus ele faz essa ação, ele resume toda aquela quantidade de anos, de séculos que o homem, 9 séculos, no caso de Noé, Matusalém, um homem que viveu mais sobre a terra. Imagine também se não houvesse mortandade, só nascesse e as pessoas não morressem. Então Deus fez tudo dentro do tempo Kairos para que houvesse um equilíbrio. A gente tem observado que a população mundial ela chega a bilhões, 7 bilhões de pessoas. Historiadores, eu lembro de um comentário de um historiador que ele fala que as guerras, aqui fala sobre tempo de guerras e tempo de paz. Logo no versículo 8, Kais, Polemu, Kai, Karos, Irine, tempo de paz, tempo de guerra e tempo de paz. O tempo de guerra ele serve também como um equilíbrio, tempo de guerra e o tempo de paz. Porque se só houver guerras, vai chegar um momento que vai ficar ninguém sobre a terra. Mas a guerra também ela faz parte. Jesus falou que disse, olha, haverá muitas guerras, mas ainda não é o fim. Ou seja, que Deus ele tem esse controle da guerra e da paz, porque Deus ele é soberano, soberano no tocante às pessoas, o mundo e o próprio tempo. Então Deus controla esses períodos de conflitos, de guerra, de paz. Deus ele está sempre no controle. E Deus estabeleceu o tempo Kairos, organizou isso para que houvesse equilíbrio. Imagine, né? Então as guerras elas serviu também, segundo historiadores, para poder haver um controle populacional, né? Para diminuir. Pense na Segunda Guerra, mais de 400 milhões de pessoas foram mortas nesse período da Segunda Guerra Mundial. Deixa eu ver outro ponto aqui, o versículo 5, ele diz, Kairos
tubaleitos, ou seja, tempo de lançar pedras, de espalhar pedras. Caikaróis tu sinagagen litus. Sinagagen vem de sinagoga, de congregar e de juntar, de ajuntar. De ajuntar pedras, litus, no plural. Litus. Resumidamente, entendemos que o tempo Kairos, ele é um tempo que está condicionado ao ser. Veja que, vamos pegar aqui um texto, a própria alegria que fala um tempo de tristeza, um tempo de choro, e há um tempo também de alegria, um tempo de cura. Imagine uma pessoa que ela tivesse um tempo de tristeza ou de angústia eterna, seria uma pessoa doente. Mas aqui afirma que esse tempo de angústia e de choro e de enfermidade, ele tem um limite, ele tem um tempo para acabar, que não é para a vida toda. Deus estabeleceu também um limite, ou seja, que é um momento que todos iremos passar, que é um momento de tristeza, mas também todos iremos passar pelo momento de grande alegria. Por isso, diz os Salmos, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem um amanhecer. Ou seja, aqui sempre há um momento para cura e há um momento também para alegria, para a glória de Deus. O terceiro tempo é o tempo Cronos. Eu não sei se você deu para entender direitinho sobre o tempo Kairos. Deu para você entender? Se qualquer coisa você deixa o seu comentário aí, né? Do tempo Kairos, que é o tempo condicional, indefinido, e um tempo contingente que está relacionado ao homem, ao ser humano. Eu vou só colocar aqui rapidinho para você identificar o tempo Kairos. Temos aqui um kappa, um alfa, um iota, um rho, um ômega e um sigma. O Kairos. Para você gravar aqui, homem, ok. O tempo Kairos é o tempo do homem, ok? Ponto. Feito isso, vamos para o tempo Cronos. O tempo Cronos, ele é o tempo, é aquele tempo contado, tempo cronometrado ali, aquele tempo que é usado pelos atletas, pelos professores, professores de educação física. Eles usam um cronômetro que ali vai determinar o tempo. Então o tempo Cronos é um tempo determinado, que tem um começo e que tem um fim. Está relacionado também ao mundo, ao cosmo. Aqui mesmo tem uma ampulheta, ela serve para controlar o tempo. Tá aqui. Esse é o tempo Cronos. Vamos pensar aqui no tempo Cronos. Por que Deus estabeleceu o tempo Cronos? Para que houvesse também esse limite, para que houvesse um limite. Por isso que é um tempo definido. O tempo Cronos é um tempo definido. Vamos pensar aqui nas estações. Se não houvesse um equilíbrio também, se o inverno ele durasse 6 meses, né, ou um ano, a noite ela durasse 3 meses ou um ano, uma noite, ou a noite fosse uma semana, né, a partir do dia fosse somente uns 2 meses. A gente sabe que existe parte do mundo em que a noite ela é mais estendida, em regiões ali da Rússia, se estende por talvez por meses, um período em que é só a parte da parte da noite, mas mesmo assim tem um tempo, um prazo para acabar. Então Deus estabeleceu esse equilíbrio também no tempo Cronos, um tempo para começar, um tempo de começo e um tempo de término, para terminar. O tempo Cronos, Deus estabeleceu isso, né, para
para fazer essa separação, né, a favor dos seres vivos, até para que o homem estivesse condicionado ao tempo Cronos. Por isso que no capítulo 3, versículo 1 de Eclesiastes, fala que para tudo há um tempo determinado, ou seja, que o tempo Kairos está subordinado ao tempo Cronos. Ok? Vamos citar aqui, vamos usar como referência o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 33. Vou usar aqui o Novo Testamento analítico para a gente ver aqui no vernáculo e ver também no texto grego. Capítulo 7, versículo 33. Disse-lhe então Jesus: ainda vou ficar um pouco de tempo convosco e depois vou para aquele que me enviou. Jesus falando ali para os seus discípulos e os fariseus, aquele povo que estava ali ao redor. Ele disse: olha, eu vou ficar com vocês um pouco de tempo. Mas esse tempo que Jesus está se referindo não era o tempo dele, mas o tempo que foi determinado por Deus para que ele estivesse ali naquele lugar. Por isso que o tempo aqui é o tempo Cronos. Um fato interessante do tempo Cronos, que esse tempo contado, ele pode ser de 1 minuto, ou menos de 1 minuto, ou mais do que isso. Um microtempo ou macrotempo. Aqui no capítulo 7, versículo 33, no texto grego, fala sobre o tempo Cronos como pequeno. Por isso que ele diz assim: então disse Jesus, ainda vou ficar um pouco de tempo, microtempo, um pequeno tempo com vocês. Ele fala aqui, e bem o hoiusus micron, cronon. Jesus fala que vai ficar um pouco de tempo aqui. Então ele fala de um pequeno período, espaço de tempo que Jesus ia ficar ali com a humanidade, com os seus discípulos, com aqueles que estavam ali ouvindo e nessa ocasião, para que eles aproveitassem o momento, né, o tempo que Deus tinha preparado, o Pai tinha preparado para que o seu filho ficasse ali, que Deus estivesse entre os homens. Ok? Então temos aqui o tempo Cronos. Deixa eu ver o que a gente pode falar mais do tempo Cronos. A gente vai falar mais do tempo Cronos em outro vídeo, que a gente vai falar sobre 3 pontos importantes no próximo vídeo. Só sobre o tempo Cronos, que a gente vai ver algumas coisas que acontecem. É bom a gente saber um pouco mais sobre o tempo Cronos. No próximo vídeo a gente vai detalhar mais sobre isso aí. Sobre 3 pontos também, que é o anacronismo, o diacronismo e o sincronismo. A gente vai falar sobre esses 3 tipos de tempo Cronos: anacronismo, sincronismo e o diacronismo. Ok? Deixa eu ver se tem algo mais aqui para a gente falar. Ok, vamos para agora para o tempo de Deus, que é o tempo Aionios, tempo de Deus. Sim, mas vamos colocar aqui para vocês. Esqueci de colocar aqui, vou escrever aqui. O tempo Cronos, que é o tempo do mundo, tempo do cosmo. Cronos, vamos colocar aqui. Tempo Cronos, temos um Xi, um Rho, o ômicro, um Ni, o ômicro e o Sigma. Ok. Mundo, todo mundo, ok. Tempo Cronos. Vamos lá adiantar aqui para vocês. Tá aqui o tempo Cronos, ok. Vamos agora para o tempo de Deus, que é o Aionios. O tempo de Deus, que é o Aionios, que fala sobre um tempo
um período de tempo sem início e sem fim. É o tempo, vamos colocar aqui um tempo perpétuo, que fala daquilo que é eterno. É o tempo do próprio Deus, né? Quando fala da eternidade ou daquilo que é sempre eterno, está se falando justamente de Deus, não que a eternidade fosse Deus, como aquela ideia de que tudo é Deus, né? De panteísmo. Não, mas que a eternidade ela está ligado à essência do próprio Deus, que Deus ele vive para sempre. Deus ele é eterno. Na pessoa de Jesus tem os dois tempos, o eterno e o não eterno. Então Jesus como Deus, e assim como o Pai e o Espírito Santo, eles são atemporal, né? Quando a gente fala de eterno, a gente fala de uma maneira geral, né? De uma maneira geral da própria essência, e fala que o próprio tempo ele está sujeito a Deus, como instrumento de Deus. Deus ele usou o tempo, porque Deus ele é antes do tempo. Usando as palavras do reformador Martinho Lutero, que Deus ele é antes do tempo e contra o tempo. Deus não está sujeito ao tempo, mas o tempo está sujeito a Deus. Então Deus na sua onipotência, com todo o poder, ele usou o tempo. Então ele é antes de tudo, como diz o apóstolo Paulo, antes de todas as coisas, das coisas visíveis e invisíveis. Deus ele é antes de tudo. Então o tempo aionios ele está ligado na sua essência ao próprio Deus. A gente pode, vamos usar aqui uma referência, aqui em Timóteo. Vamos para Timóteo, capítulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Vamos achar aqui, Timóteo. O que diz aqui Timóteo? Timóteo fala o seguinte, segunda carta, capítulo 2, versículo 9. Na verdade quem fala é o apóstolo Paulo, né? Ele falando a Timóteo. Ele diz assim, segundo o poder de Deus, que nos salvou, né? Deus nos salvou e chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Lembra que eu iniciei falando sobre plano, sobre propósito? Deus usou tempo. Segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos. Isso seja aqui, bem antes da eternidade, antes do aionios. Deus usou o tempo aionios para projetar ali, né? Fazer o seu projeto, a salvação, como obra de Deus, não como obra do homem. Por isso que a salvação não é por méritos do homem, mas pelos méritos de Cristo, pela obra de Cristo. E isso Deus fez, estabelecendo a sua graça, isso bem antes dos tempos. Então, os tempos, o tempo também, como diz aqui o tempo aionios, aqui a palavra grega aqui é aionios, né? Os tempos eternos, antes dos tempos dos séculos, das eras de Deus. Ele fez o seu projeto, ele precisou do tempo, ok? Vamos só colocar aqui, porque aí a gente já vai finalizando, mas para ficar bonito, aqui na nossa ampulheta, o tempo aqui já terminou, tá vendo aqui? Já se passou o tempo, mas vamos focar aqui no tempo aionios. Vamos colocar o tempo aionios aqui para vocês. Aí a gente coloca aqui um alfa, um iota, o ômega, aí um ni, outro iota, um ômicron e um sigma final, aionios. Pronto, temos aqui aionios, que é colocar aqui Deus para a gente poder entender, e você dá depois aquele congela a tela, tá aqui, ó, o tempo aionios
tempo Cronos e o tempo Kairos, o tempo de Deus, o tempo do mundo e o tempo do homem, ok? Com isso a gente finaliza esse vídeo, ok? Não esqueça de deixar o seu comentário e de se inscrever, ok? Um abraço.